Beleza. Então, gente, deixa eu me apresentar primeiro, né? Você ia falar aqui sem me apresentar. Mas eu sou o Rodrigo, sou estudante de biomedicina, né? Eu, junto com a Gisele, Gisele, a gente se conversa, né, pelo WhatsApp, veio com essa ideia de uma menina que tinha cobrado ela, né, para conhecer um pouco mais sobre as meninas, e a gente achou super interessante, né? A Gisele convidou a Bruna junto com e a Larissa para conversar um pouco com vocês sobre essa história, sobre a história delas, né, de serem embriologista em formação, e a gente ficou muito feliz que finalmente se deu tudo certo, né? Agora elas vão conversar com você. Bruna, passa a palavra para você e daí depois, na sequência, a Larissa também vai falar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai estar aqui, eu e a Gisele, mandar no bate-papo. Bruna? Certo. Então, tá todo mundo me ouvindo? Tá bem o áudio? Tudo certo? Acho que tem uma travada, Bruna. Então, deu? Voltou? Deu, agora voltou, Bruna. Deu. Tá. Então, primeiro eu queria agradecer ao convite, eu fiquei muito feliz e espero, então, tirar as dúvidas de vocês no que eu puder ajudar. E, bom, eu preparei falei com a Gisele, eu preparei um bate-papo. Então, assim, vai ser uma coisa bem formal, vai ser a minha visão, as minhas vivências justamente sobre a minha trajetória, meu início, que eu ainda me considero início de embriologista, mas eu trouxe algumas coisas que eu acabei percebendo, então eu vou discutir com vocês. Quero que fiquem bem à vontade, assim, quem quiser interromper, quiser falando ali no bate-papo, só não sei se eu consigo acompanhar quem está falando, mas aí a Gisele depois vocês me ajudam com as perguntas e tudo mais. Então vamos começar. Bom, então eu sou a Bruna, eu faço biomedicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu entrei, minha graduação começou em 2015 e minha formatura estava marcada para agosto desse ano, mas com a pandemia aí as coisas se atrasaram um pouco. Eu tive que parar o meu estágio obrigatório alguns meses para depois voltar, mas agora estou na finaleira e já estou terminando o meu estágio e eu vou o que eu estou fazendo. Então, eu vou sair habilitada em reprodução humana assistida. Aqui. Então, vou começar falando lá como cresci, né, e como que eu me apaixonei por essa área. Em 2015 eu entrei então na universidade e eu fiz 1 ano e meio de uma universidade de medicina também, mas era um sonho meu, eu queria muito entrar no UFAL fazendo biomedicina. E então em 2015 eu consegui. E vi já tinha eu entrei na biomedicina pensando mais na área laboratorial, que eu sempre gostei muito da área laboratorial. E aí, depois que eu descobri medicina, eu comecei a pesquisar mais, porque é um mundo, né? A biomedicina é um mundo de possibilidades. E aí, o que mais me chamou a atenção foi a área de reprodução, assim, me chamou muita atenção. Eu comecei atrás. Mas lá, como ele falou, lá naquela época, mas lá em 2015, assim, era muito escasso. Embriologista falando no Instagram, a gente não tinha muita coisa que era mais por palestras, era mais por congressos. Então, quando eu entrei na fundação, a gente tinha uma cadeira, a gente tem uma cadeira no início, e da semana vai um biomédico falar sobre de diferentes habilitações, vai falar um pouco sobre a rotina, sobre o dia a dia. E aí chegou o dia que foi uma embriologista
E aí ela falou sobre o dia a dia dela e eu só acabei me apaixonando mais. Falei, não, é isso. Então, aquele dia ali, decidi a minha graduação ia ser focada para embriologia, para reprodução humana assistida. E comecei a focar, então, para essa área. Aí, logo em 2015, eu comecei a participar, porque eu não tinha contato com outros profissionais, era justamente nesses locais de cursos, de simpósios, congressos. Então, eu comecei a ir nesses locais. Meu primeiro simpósio foi aqui em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, não sei se eu já falei, mas eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí teve um simpósio internacional do Nilo Frantz, é bem forte aqui a clínica dele, e ele faz um ano sim, um ano não, esse simpósio internacional, profissionais do mundo inteiro, é muito legal, eu gosto bastante de participar. E depois eu participei no meu primeiro congresso em 2015, foi da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que foi no Rio de Janeiro. Lá eu já consegui ter uma visão mais ampla, mas ainda era uma coisa muito distante, assim, da minha realidade. Aí, em 2016, teve um congresso aqui no Sul, que foi em Bento Gonçalves, que foi da biomedicina, e nesse congresso teve uma aula com a Ana Paula, a minha primeira embriologista, assim, que eu tive mais contato, foi ela, e ela deu um curso sobre o biomédico na embriologia. Essa é ela da foto, é uma querida. Então eu comecei a ir em tudo que era evento que eu podia, assim, que eu conseguia, eu tentava sempre participar, não importava se fosse palestra, se fosse congresso, se fosse curso, tudo que tinha dessa área eu ia. E também, assim, se fosse médico, se fosse voltado para médico, para clínica, se fosse voltada para laboratório, se fosse da enfermagem falando, se fosse da psicologia, tudo dessa área eu ia, assim. E no início, lá em 2015, quando eu tive essa primeira palestra com a Ana Paula, eu fui para minha coordenação da biomedicina. Eu pedi para elas o que eu poderia fazer porque eu queria um estágio, né? Eu sabia que eu queria essa habilitação, então o que eu tinha que fazer para conseguir essa habilitação de embriologia? E então a minha coordenadora de curso, ela citou duas clínicas que ela já tinha convênio, que a universidade tinha convênio, e que já tiveram alunos nessas duas clínicas aqui de Porto Alegre. E aí eu comecei a fazer até, não sei se tem alguém aqui que quer da embriologia aqui, que quiser, depois eu tenho uma planilha, porque ao longo desses anos eu fui fazendo um levantamento, assim, aqui de Porto Alegre, todas as clínicas que tinha aqui em Porto Alegre, com o e-mail, com o médico responsável, com o embriologista principal, o embriologista diretor, né, do laboratório. Então, eu tenho essa planilha com todos os contatos, porque toda vez eu mandava e-mail e tentava entrar em contato. Então, os primeiros e-mails que eu comecei a mandar para as clínicas foi justamente me apresentando, dizendo que eu estava no início da graduação, que eu era de tal universidade e que eu gostava muito dessa área, que eu queria uma oportunidade. Primeiro eu me apresentava e depois eu tentava um estágio voluntário, assim, digamos. E sempre vinha a mesma resposta quando vinha a resposta, que era que eles só aceitavam estágio obrigatório lá no último semestre da graduação. Bom, mas eu não sei se eu fiz certo, se fiz errado, mas eu estava sempre me apresentando bom, eles viam ali o meu nome, sabiam onde eu estava, qual universidade, e ficava pendente, né? Aí, em 2017, teve de novo. Então, esse simpósio foi o terceiro simpósio do Nilo Frantz, que eu também participei de novo. E mais um congresso da Sociedade de Reprodução Assistida, que foi em São Paulo dessa vez. Assim, como eu não consegui estágio nessa área, eu
como eu tinha aula de noite, então eu tinha toda a manhã e tarde livre. Eu sempre tentei fazer estágios também que não fosse nessa área para justamente ter uma vivência, porque o que eu escutava dos meus professores era: Bruna, tu tá tão focada nessa área, a biomedicina tem tantas possibilidades, tem certeza? Tenta dar uma chance para outra área, né? Essa área é tão difícil, isso era o que eu mais escutava. Essa área é muito difícil, muito fechada. Então, eu fiz 2 anos. Eu comecei no meu segundo semestre de biomedicina. Entrei para um local, um centro de pesquisa clínica em diabetes. E lá eu tive muita vivência, assim, de contato com o paciente. Era uma coisa diferente, era muito diferente desse mundo da reprodução. E era mais contato mais com papelada. Então, eu comecei a me organizar mais com documentação, com papel. Comecei a ter mais um contato com o paciente, que lá era muito forte, isso em pesquisa clínica. Então, esse cuidado de como falar, de como se comunicar com o paciente, eu comecei a ter fazendo um estágio em pesquisa clínica. E, claro, tinha remuneração, então tudo que eu tentava guardar toda essa minha bolsa, né, dos estágios que eu fazia que não eram na área, para justamente conseguir participar dos congressos, conseguir participar dos cursos, porque, bom, não vou negar para vocês, essa área a gente tem que investir bastante, ela não é fácil, exige bastante networking, então onde que a gente consegue isso é indo nos congressos, é indo em palestras e principalmente fazendo cursos práticos, nos ajudam bastante, porque a gente passa a graduação toda pensando, bom, que a gente quer ser embriologista, mas a gente não tem essa vivência dentro do laboratório. Então, como que a gente consegue ter essa noção? Claro, a gente pode ir atrás e ter toda a base teórica, isso é fundamental, ter a base teórica, mas ali a rotina, como funciona, pensar nos processos da punção, captação, denudação, então são processos que isso a gente realmente, a teoria é difícil da gente assimilar quando está no início. Então, os cursos práticos fazem uma diferença, são justamente para... Ali é o momento da gente errar, ali é o momento que a gente pode ir do zero, sem medo de perguntar, sem medo de errar. Então, porque dentro do laboratório a gente não pode jamais, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. E são amostras extremamente valiosas, né? O ócito, o embrião. Então, a chance de errar e aprender são nesses cursos práticos. Bom, eu fiz 2 anos, então, de pesquisa clínica, e aí eu senti a falta dessa experiência de bancada, né? Que a biomedicina tem. Então, eu fui atrás de uma oportunidade de estágio em análises clínicas, e eu consegui no Hospital de Clínicas, aqui de Porto Alegre, no setor de bioquímica. E lá também eu tive bastante, eu consegui, então, juntar essa parte mais de contato com o paciente, mais clínico até, e essa parte mais laboratorial, que foi com análises clínicas. Me deram bastante bagagem, assim. Claro, além de como se comportar no laboratório, de toda a vivência, a comunicação com a equipe e tudo mais. Então, eu recomendo, assim, para vocês, né, fazerem estágios, mesmo que não seja na área, né, a gente sabe que é muito difícil conseguir o estágio, ainda que não seja o estágio obrigatório, o estágio curricular na área de reprodução. Então, tentem ter essa vivência, essa experiência em outras áreas da biomedicina, ou não sei se você, quem é daqui da biologia também, tem um pessoal, tem bastante gente da biologia, mas ainda me faltava, eu ainda não estava satisfeita com o que eu estava fazendo. Então, eu comecei a procurar laboratórios de iniciação científica que fossem da área de embriologia, né? Então, procurando,
eu achei que era no Hospital de Clínicas mesmo, mas é um setor de pesquisa clínica, de pesquisa experimental, desculpa. E são vários laboratórios com linhas de pesquisas diferentes. E tem esse laboratório de embriologia diferenciação celular. E eu comecei como voluntária. Então eu saía, era de manhã, eu fazia estágio no clínicas, na área de análises clínicas, e daí eu saía e de tarde eu ia para o laboratório de iniciação científica. Então eu ajudava em projetos sempre voltados, tem muitos projetos para a área de reprodução, de infertilidade e tudo mais. Eu comecei a gostar. Eu confesso para vocês que sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, assim, não gostava de apresentar, morria de vergonha. E aí, quando eu entrei na iniciação científica, a gente é estimulado justamente mais para essa área acadêmica, de dar aula, e sempre tem que apresentar pôster e apresentar artigo, discutir artigos. Então eu comecei a ver que, na verdade, o que me faltava era alguma coisa que eu gostasse de falar. E quando eu entrei ali no laboratório de embriologia, eu vi que, meu Deus, eu amava. E se me deixar, eu vou falando de todos os projetos que eu já participei sem parar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, recomendo também vocês, quem quiser, assim, ter essa vivência de procurar laboratórios que tenham essa possibilidade de iniciação científica, para ver se vocês gostam, se vocês não gostam. Tem gente que não gosta de pesquisa. E também tá tudo bem, gente. Né? É bem difícil conciliar o que eu escuto de muitos embriologistas, que a rotina é muito pesada, a rotina laboratorial. Então, realmente fica difícil conciliar mestrado, a pesquisa, né? Junto com a clínica. Mas, em 2018, participei, teve o primeiro simpósio nacional de embriologia. Então, aí em 2018, eu já segui uma galera no Instagram de embriologistas, eles já falavam mais, a Vanessa, o Rafael, eles falavam bastante, eles são ainda, né, bastante ativos no Instagram. E aí eu comecei, foi acho que os meus primeiros contatos, assim, com os embriologistas mesmos. Mas como eu falei para vocês, eu sempre fui muito tímida, então eu sempre estava nesses eventos, mas eu não tinha muita coragem de chegar assim e falar. Então eu ia aos pouquinhos, falava mais com quem eu já tinha conversado, a Vanessa, o Rafael, então trocava uma ideia com eles, iam devagar. Foi um simpósio muito legal. Foi um dia inteiro só falando sobre embriologia. Eram embriologistas fazendo um evento para embriologistas. Então, era só os profissionais da nossa área, assim. Então, foi uma troca muito boa. Eu senti uma energia muito boa, porque eu via que todo mundo gostava muito do que fazia. Então, isso só me deu mais estímulo de continuar. E aí teve mais um congresso que aconteceu em Belo Horizonte, que eu também participei, e lá também eu já comecei a fazer mais o tal do networking, né? O famoso networking. Comecei, então, a tentar trabalhar mais isso em mim, de conversar com os embriologistas e ter mais essa visão ampla também de teoria de todo do fluxo, assim, da área, da parte clínica, da parte laboratorial, do pessoal da enfermagem, do pessoal da psicologia. Assim, o mundo da reprodução assistida, ele é muito multidisciplinar. A gente precisa de vários profissionais ajudando, porque o que a gente quer no final, nosso objetivo da gente estar fazendo tudo que a gente faz, é um bebê saudável, que a família, né, tenha um bebê saudável em casa. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Eu tenho muito isso em mente, que tudo que eu faço, eu gosto muito dessa área, sou apaixonada, e tudo que eu faço é justamente porque eu penso naquela família que está lá tentando, né, as tentantes, deles conseguirem esse bebê
saudável em casa. Então, é para isso que eu me esforço tanto. Esse, digamos assim, é o meu propósito, virou meu propósito de vida, eu me achei. E tudo que eu faço é para... Eu tenho sempre esse objetivo em mente, né? Que é para o paciente ter um bebê saudável em casa. Só um minuto. Aí, nesse ano, eu tive a minha primeira... Já estava um ano na iniciação científica. Eu tive a minha primeira apresentação de pôster. E foi uma experiência muito legal. Foi um projeto de doutorado que eu ajudei a doutoranda. E aí apresentei uma parte do projeto dela nessa semana científica do hospital. Desculpa. Aí, em 2019, teve mais um simpósio do Nilo Frantz. Também, nesse simpósio, teve a participação do Marcos, da IVF, não sei se vocês conhecem. Ele é um baita de um embriologista. Só um minuto que... Voltei, desculpa, gente. Então, Nilo Frantz... Teve mais uma participação do Nilo Frantz. Aqui no Sul ele é bem conhecido, essa clínica, ele faz bastante evento, ele traz bastante profissionais muito reconhecidos. Participei de mais um congresso, que foi em Curitiba, e essa é a equipe do Hospital de Clínicas. Gente, só um pouquinho que eu tô com a garganta. Oi, desculpa. Essa foto, então, foi do congresso. Essa equipe do Hospital de Clínicas, lá no Hospital de Clínicas, além de iniciação científica, eles têm uma equipe eles têm um serviço de reprodução assistida. É um serviço público, é um hospital público. Então, é muito interessante. Nessa foto tem o chefe, o ginecologista, tem os residentes, tem as embriologistas também, que elas, além delas atuarem como embriologistas para o Hospital de Clínicas, como pelo serviço de reprodução assistida, elas também coordenam esse laboratório, então, que eu faço iniciação científica, que é o laboratório de embriologia e diferenciação celular. As duas atuam tanto na linha da pesquisa quanto no laboratório de reprodução assistida do Clínicas. E tive mais uma apresentação de pôster, que também foi mais uma experiência para apresentar e falar sobre mais um projeto que eu fiz parte. Então, como eu falei para vocês, acho que vocês também perceberam, eu tenho bastante embasamento teórico. Eu sempre fui muito atrás de ir em curso, de ir em palestra, congresso, tudo que era evento estou... Desculpa, gente. Sempre estudando, que é fundamental. A nossa área, ela é muito nova ainda, e a gente precisa... Tá sempre acontecendo coisas diferentes, novas atualizações, então a gente precisa muito estar sempre estudando e se mantendo atualizado para uma nova técnica, um novo procedimento, um novo protocolo. Então, né, apesar de todo o embasamento teórico, eu sentia muita falta ainda de ter a prática do laboratório mesmo. E um detalhe que, além da minha iniciação científica ali no Clínicas, o serviço ainda não estava, eles estavam em reforma. Então, o serviço ali de reprodução do Hospital de Clínicas não estava funcionando ainda. Então, eu não conseguia
participar dessa vivência, porque eles estavam só na pesquisa, eles não estavam no laboratório ainda, né? E então eu sentia falta de ter essa parte prática. E aí eu fiz 2 cursos da embriológica em São Paulo. O primeiro foi de embriologista auxiliar, que foi uma base, assim, de tudo que envolve o laboratório, foi muito bom. E o segundo foi das técnicas fundamentais, as técnicas mais utilizadas, assim, no laboratório, que também me teve muita visão de como preparar uma placa, de controle de qualidade, coisas que quando a gente entra no laboratório de embriologia são as primeiras coisas que a gente, o trainee ou o estagiário, e até mesmo o júnior, o embriologista júnior, tem que estar capacitado em controle de qualidade, preparo de meio, preparo de placa. Então, esses cursos me deram essa vivência, esse lado, esse olhar que eu não tinha nos livros, assim. E também, a minha universidade, a gente não tinha uma liga acadêmica de reprodução. E eu ia para a liga da universidade vizinha, na verdade. Eu participava de todos os eventos da URGS, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a ir atrás, a ver como que a gente podia criar uma liga acadêmica. E aí, na verdade, eu recebi um convite de um professor urologista, o Cláudio, professor Cláudio, e eu me juntei com mais uns meninos da medicina e a gente fundou na nossa Liga Acadêmica da Reprodução ano passado. Até deixei aí o Insta para quem quiser seguir, a gente está trazendo bastante conteúdo, mas também com a pandemia a gente não conseguiu mais fazer as aulas presenciais, trazer cursos. A gente, né, teve essa surpresa aí. Mas o que a gente tá conseguindo fazer é trazer conteúdo para o Instagram e tudo mais. E essa liga acadêmica eu também recomendo assim para vocês, porque é aquilo. A gente tem vivência com outros profissionais. A gente tem experiência com o pessoal os acadêmicos de medicina, tem o pessoal da farmácia, o pessoal todos que fazem parte do processo da reprodução humana assistida. E ter essa troca desde a graduação, eu acho bem fundamental, assim, porque a gente vai um ajudando o outro, um vendo o lado do outro, e quando a gente chega para o estágio ou para a clínica mesmo, para o laboratório, a gente já tem essa visão geral de como o outro funciona também, como funciona para o outro também. Aí, gente, eu tava... chegou 2019 e eu tava desesperada porque eu mandava e-mail, mandava currículo para todas as clínicas e nada. E aí eu comecei a ir para fora de Porto Alegre e comecei a ver outras clínicas aqui no Rio Grande do Sul também. E eu não conseguia nada de oportunidade. E eu pensava, meu Deus do céu, eu fiquei 5 anos me esforçando e focando toda a minha graduação para essa área e agora, para conseguir o estágio, não consegui. Aí eu comecei, na verdade foi ao acaso. Eu vi um Instagram da Bia Matos, eu não sei se vocês conhecem, embriologista. Ela estava falando sobre um programa que ela oferece na clínica dela, que é o programa VOE, que é Vivência Observacional em Embriologia.
E, e aí ela falou, e eu nem vi de onde que ela era, não vi que ela era de Brasília, e me joguei. Pensei, bom, olha aí, uma oportunidade. Mandei meu currículo para ela, e no outro dia ela marcou uma reunião virtual, tudo mais, para me explicar como funcionava o programa. E aí, naquelas coisas que acontecem da vida, eu vi que eu gostei tanto do programa que eu falei, bom, vou me jogar, vou ir para Brasília. Desculpa, gente. E aí, foi uma baita de uma experiência, assim. Eu sou muito grata por ela e por toda a equipe. A Ana B e a Altemísio também, os embriologistas que me treinaram lá. Eu pensei que eu ia ficar só observando, assim, porque era o que me falavam, que a gente não podia tocar em nada, a gente ia ficar só observando. E eles tiveram muita paciência comigo e foram muito generosos. E, assim, quando a rotina acalmava, eu ficava o dia inteiro lá, né? Eu entrava com o primeiro embriologista às 6:30 da manhã e saía com o último era às 4, 5 horas da tarde. Então, foi um intensivão, assim. Eu pensei, bom, é a oportunidade que caiu aqui, eu vou agarrar com todas as forças e ficava, às vezes, 10 horas dentro do laboratório. Mas tentando absorver tudo e foi maravilhoso. Então, e eles foram muito generosos comigo porque eles deixavam eu participar de alguns processos, assim. Eles me ensinaram ICSI. A primeira vez que eu fiz ICSI, eu fiquei, meu Deus do céu, eu quase chorei de tanta emoção, assim, porque eu vi que realmente era isso que eu queria fazer, assim, pro resto da vida. E, então, eu tive essa experiência. Eles, claro, nunca utilizei material de paciente, era tudo coisas, materiais que iam ser descartados. Então, eles me treinavam à tarde, quando a rotina estava mais tranquila. Eu consegui esse treinamento, também sou muito grata a eles. E tive essa vivência muito total, assim, do laboratório, de todos os processos. E aí eu voltei, terminou. Eu voltei para Porto Alegre e ainda precisava, porque biomédico, né, biomedicina, a gente precisa de 500 horas para conseguir a nossa habilitação, para conseguir depois atuar como embriologista. E aí eu tinha, não, nesse período aí do VOI, faltava ainda horas, né, para eu conseguir essa habilitação. E aí eu voltei para Porto Alegre, batendo em porta também de clínicas, procurando oportunidade. E aí eu consegui uma oportunidade no Vida Fértil, que é um banco de sêmen que tem aqui em Porto Alegre. E também foi uma baita de uma experiência, assim, a parte de andro, eu consegui aprender tudo, assim, aprender muita coisa da parte de andro, que foi com a Letícia Ruda. Também sou muito grata a ela. E aí eu consegui ficar 2 meses fazendo estágio com ela e estourou a pandemia, gente. Bom, aí eu fiquei esperando, né, para voltar. E nesse meio tempo, recebi uma oportunidade para vocês verem que eu me desesperei tanto em 2019 porque eu não achava nenhuma possibilidade, eu não via uma luz no fim do túnel, digamos. E aí eu entendi que as coisas têm o tempo certo para acontecer. Não era para ser, não era para eu ter ido para a clínica que eu queria tanto, não era para eu ter conseguido ali o meu primeiro sim, porque desde o início, quando eu decidi ir para a área de embriologia, eu escutava muito e de todos os embriologistas que era uma área muito difícil e que eu tinha que me preparar para receber não.
não para estágio, não, não e não. E eu achava que eu estava preparada. Eu achava que quando chegasse a hora de escutar um não, eu ia levar, bom, tudo bem, né? E não foi assim. Não foi assim. Eu fiquei bem abalada com os vários nãos que eu levei. Mas eles foram, hoje eu vejo que eles foram fundamentais. Foram fundamentais e eu tinha que levar aqueles nãos para eu conhecer as pessoas que eu conheci, para eu fazer os estágios que eu fiz depois que deram certo. E aí eu recebi um convite para fazer o estágio no Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento, que é onde eu tô atualmente. Então, eu tô lá, foi liberado pra gente os estágios aqui em Porto Alegre em agosto. E eu tô lá desde agosto, aliás, amanhã é o meu último dia e já tô louca de saudade. É o meu último dia no laboratório de lá. E também tá sendo uma experiência incrível. E também sou muito grata a toda a equipe. Então, o que eu posso falar para vocês das minhas experiências, as características assim que eu mais vejo que são fundamentais para um embriologista é a organização. A gente precisa muito ser organizado. A gente precisa ter tudo documentado, tudo registrado, começando pelo controle de qualidade. O segundo ponto seria a comunicação entre a equipe. A gente precisa se comunicar, a gente precisa entender o lado do clínico, do médico, a gente precisa entender o lado da enfermagem, o lado da psicóloga, dependendo da clínica, o lado da nutri. A gente precisa se entender dentro do laboratório com os outros embriologistas também. Parece bobo, mas a comunicação faz toda a diferença num trabalho em equipe. E disponibilidade. Embriologista não tem hora, gente. Não tem hora para chegar. Não, quer dizer, tem hora para chegar, tem que chegar muito cedo, tem que ser o primeiro a chegar, mas não tem hora para sair. E não tem essa de final de semana, não tem essa de feriado. A gente tem que ir, porque a indução da ovulação, a gente não tem como dizer pro ovário, não, segura aí que hoje é final de semana. Então, a gente tem que estar sempre disponível. E também, assim, a rotina do laboratório não tem como a gente deixar para depois. E amanhã a gente resolve isso. Não. Tem que ir até o fim. E então a gente não acaba né, não tendo um horário certo. Que a gente depende de todos os processos. Então, esses são os 3 pontos chaves, assim, que eu vejo das minhas experiências, que são fundamentais. Bom, e conversando com esses embriologistas que eu tive contato, o que eu consegui pescar, assim, deles, o que eles acham fundamental para um embriologista em formação, seria a proatividade. Mesmo que a gente... Claro, no início a gente tem que ficar mais na nossa, a gente não pode tentar fazer, a gente não vai fazer os processos, com certeza a gente não vai, a gente vai ficar observando, mas pedir, posso te ajudar nisso, posso te ajudar naquilo, parte de andro é mais tranquila, então assim, o espermograma, posso te ajudar, fazer a contagem na Mackler, posso fazer, então sempre tentar se oferecer para o embriologista ali, para eles verem que realmente vocês estão ali, vocês estão afim. Dedicação, eles batem bastante nessa tecla de dedicação, de querer estar ali. Planejamento, gente. Como vocês devem estar careca de saber que não é fácil essa vida de embriologista, então a gente precisa ter um planejamento de o que a gente vai fazer,
O que eu preciso de base teórica, o que eu preciso de congressos, de palestras, o que eu preciso de cursos práticos, o que eu preciso fazer? Tudo planejamento. A gente precisa da base teórica. Base teórica não tem como negar que ela é fundamental. E concentração. No laboratório, a gente precisa de toda a concentração do mundo para todos os procedimentos. Então, focar, ter muito foco na hora de botou o pé no laboratório, esquece o mundo lá fora. Esquece tudo e fica focado nos procedimentos. Trouxe para vocês, então, a classificação do embriologista. Começar com o júnior, mas também tem o embriologista trainee, né? Tem um dos primeiros embriologistas. Na verdade, tem uma tabela, depois eu vou falar para vocês, indicação de livros. Tem uma tabela que depois, para quem quiser, eu posso até escanear e mandar, que é uma tabela do livro do Pronúcleo, que ele é fundamental para os embriologistas, que tem bem, eu achei muito, para trazer aqui ia ficar um pouco pesado, assim, que é bem detalhado. Tem desde o trainee, todas as exigências, tudo, as atividades que um embriologista trainee precisa, o júnior, o pleno e o diretor de laboratório. Eu trouxe para vocês aqui bem por cima, assim. Então, o embriologista júnior, o que ele vai fazer? Ele vai estar apto a fazer captação de ócito, a denudação, transferência embrionária e as vitrificações, além de controle de qualidade, parte seminal também, que é fundamental. O embriologista pleno, então, ele vai fazer todas as atividades anteriores que o embriologista júnior faz, além do procedimento de ICSI. Então, ele vai fazer a famosa injeção intracitoplasmática. O embriologista sênior, ele vai fazer todos os procedimentos anteriores, mais a biópsia embrionária. Esse procedimento de biópsia embrionária, ele é bem crítico, assim, precisa de bastante treino, bastante experiência para fazer a biópsia. Então, por isso que o sênior é o mais capacitado, assim, digamos, né? Além do gerenciamento do laboratório. Assim, eu não trouxe valores para vocês, é um assunto bem polêmico, a gente não tem fixo, né, uma base, um piso salarial do embriologista, mas também a gente tem esses dados no livro. Foi feita uma pesquisa, a gente tem esses dados no livro do Pronúcleo também, por cima, porque, claro, varia muito de clínica para clínica, né? Aqui, então, eu trouxe. Essas são as minhas indicações, são os livros que eu tenho, que eu uso para estudar. O primeiro, assim, se for para comprar só um, para ter só um, eu diria que é esse o primeiro, que é o da reprodução assistida, são técnicas do laboratório, que é totalmente voltado para a gente, para a área laboratorial. Então, tem todos os procedimentos, todas as técnicas. Ele é muito, muito bom. Eu estudo bastante por ele. O outro, eu ainda tô estudando ele. Tô indo aos poucos, porque esse foi a minha aquisição mais nova da associação. Também ele é muito bom. Ele é bem didático, assim. Tem bastante imagens. Ele é bem bom. E os outros que eu trago para vocês, o Medicina Reprodutiva, eu gosto dele porque ele traz toda uma base histórica também, assim, ele é bem completo. Ele é o livro, assim, que mais tem conteúdo, eu acho. Extenso, assim, ele é bem extenso.
Ele é muito bom, eu gosto bastante. E o de psicologia também. Esse é um livro bem curtinho, ele é bem fininho. E ele fala muito, eu gosto bastante também de toda essa parte emocional, assim, do paciente. Eu gosto de estudar isso também. Eu acho muito importante. Então, eles se complementam, são muito bons. E o outro é o de crio, preservação. O meu TCC inicial era sobre de criopreservação ovariana. Então, eu comprei esse livro justamente para eu ter mais uma base. Ele é bem bom, mas ele traz alguns procedimentos que não se usam mais, assim, que já caíram em desuso. Ele é um pouquinho mais antigo, mas ele tem a parte de vitro bem completa, assim, para quem tem curiosidade em vitrificação. Essa é uma frase que eu trago para vocês, que é uma frase que sempre me guiou, assim. Eu gosto muito dessa frase, que basicamente ela fala que se quando você acredita, você consegue. Então, ela acreditou que era possível e conseguiu. Essa é a frase que eu tenho para a vida. Então, eu sempre soube que ia ser difícil. Eu sabia que eu ia levar muitos nãos. Então, acho que se vocês acreditando, vocês vão conseguir. O take home message. Então, eu acho que a primeira coisa seria se vocês pararem para botar a mão na cabeça, assim, e se questionarem se vocês realmente querem essa profissão. Porque ela demanda bastante da gente. Tem muitos detalhezinhos, assim, a gente tem que se desapegar. Por exemplo, parece bobo, mas maquiagem em laboratório jamais. Então, embriologista não usa maquiagem, embriologista não usa perfume, embriologista não usa adereços no laboratório. Então, brinco, anel, nada a gente usa. Então, são coisas que a gente tem que parar, botar a mão na cabeça e pensar: é assim que eu vou querer trabalhar. Não tem feriado, não tem final de semana também. É uma profissão que demanda bastante tempo e bastante dedicação. A gente precisa estudar sempre. O embriologista está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre conversando com outros embriologistas para ver os protocolos, qual protocolo está melhor, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para mudar. Então, além de o tal do networking, né? Troca de experiências. Todo mundo fala do tal networking e realmente, gente, nós precisamos de outras pessoas. A gente precisa dessa troca. Aqui o que a gente está fazendo é uma troca. Estou vindo aqui falar para vocês a minha vivência, as coisas que eu passei, dos estágios que eu fiz, como que foi. E espero que eu tenha estou ajudando vocês, espero que eu tenha agregado alguma coisa para vocês, porque lá no início, em 2015, assim, eu me sentia muito perdida porque eu não tinha eu não tinha outros acadêmicos assim com quem eu pudesse falar, com quem eu pudesse dividir assim as angústias, as dúvidas. Eu não sabia com quem falar. Então eu acho que a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa dessa troca. Eu acho que é fundamental. E eu não acredito muito assim nessa competição, eu sou da clínica tal, não vou falar contigo. Então, eu acredito que a gente sempre pode se ajudar, e é o que eu falei para vocês. O objetivo, né, que deveria ser de todos dessa profissão é o final. E o final é o bebê em casa, é a família ter um bebê saudável em casa. Esse é o final, é para isso que a gente faz o que a gente faz. Então, no que se a gente puder
melhorar, se a gente puder se ajudar, a gente tem que se ajudar. Esse é o pensamento que eu tenho. Outra coisa, resiliência, né? Resiliência, porque a gente leva muito não na cara e a gente acha que vai conseguir e às vezes não vai conseguir passar por isso. Então, resiliência, e a gente sabe que é difícil, mas a gente vai indo e não abaixa a cabeça e não deu aqui, mas pode dar lá. Então, acho que é isso. E amor, né? O amor eu acho que move a gente. E aí eu não consigo negar que eu amo. Eu amo essa profissão, eu amo toda essa área. E espero que as pessoas que entrem também amem, porque é uma coisa maior, assim. A profissão de embriologista, ela é muito glamurosa, mas tem muita coisa por trás. Muita coisa por trás que a gente tem que abrir mão, muita coisa que a gente tem que estudar e demanda tempo, então, dedicação. E acho que era isso. Aqui estão os meus contatos. Eu deixo aí para quem quiser entrar em contato comigo e que eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Obrigado, Bruna. Que currículo, hein? Que currículo que você tem Eu que já. agradeço. Nossa, incentivou, acredito que deve ter incentivado muita gente. Ser um exemplo, tipo, de estudante mesmo, para quem está nos primeiros períodos, siga o exemplo da Bruna, né? Aproveite ao máximo mesmo a graduação para experimentar, né? Não só a área de reprodução, mas tudo para realmente você ter certeza que é aquilo que você quer seguir. Então, obrigado, Bruna. Eu que agradeço. A gente volta a se falar mais no finalzinho, se o pessoal tiver alguma dúvida. Agora eu vou passar a palavra para a Larissa. E é isso. Lari, com você. Falta só a Bru parar de compartilhar. Isso. Pronto, né? Tá, deixa eu compartilhar aqui o meu. Quando ficar em tela cheia, vocês me avisem. Que eu já apertei. Ok. Ficou, Lari? Ficou? Ficou, aham. Então, boa noite. Meu nome é Larissa, né? Eu recebi um convite pela Gi e pelo Rodrigo, porque a gente tem um grupo no WhatsApp. Vocês estão ouvindo bem? Tá. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente sempre troca as informações sobre a área, tiramos dúvidas e lá também a gente posta vagas, né? De chances de emprego, de estágio, enfim. E lá a gente conversou sobre a experiência de cada um e eu falei que eu tinha já feito estágio no laboratório de reprodução animal porque eu não consegui até então uma vaga num de reprodução humana. Então, eu deixei aqui meu Instagram e meu e-mail, se vocês quiserem tirar dúvida, qualquer coisa, pode falar, não tem problema nenhum. E também, se quiser entrar no grupo do WhatsApp, fala com a Gi coloca. E eu quis trazer para vocês a maior curiosidade, que foi o que eu posso trazer no meu estágio que eu fiz em reprodução animal para a prática humana. Então, bem resumido, eu sou formada já, sou biomédica, me formei no final do ano passado. No segundo semestre, eu me apaixonei pela embriologia e desde então eu sempre busquei uma alternativa, uma chance de qualquer que seja, qualquer que me dariam, né?
E depois de um semestre, eu fiz a cadeira de reprodução humana na minha faculdade e completei de me apaixonar. Me apaixonei completamente pela área da reprodução humana. Eu sou de Fortaleza, Ceará, e aqui em Fortaleza a gente só tem 3 clínicas de reprodução humana. E bem fechadas, como de praxe, né? Todas, quase todas. Bem difícil de arranjar estágio. Eu acho que eles me odeiam, porque eu já enchi o saco de todas as formas. E eu sempre coloquei na minha cabeça que quando tiver de ser, ia dar certo, independente de onde eu esteja. Então, eu não consegui durante... Minha faculdade são 4 anos que eu faço particular, eu fiz a particular. E os 3 primeiros anos eu não consegui, eu fiz iniciação científica, fiz monitoria, apresentei vários trabalhos, tenho um artigo publicado, mas o que eu queria era a prática. E que nenhuma das 3 clínicas que tem aqui não me deixava nem fazer o que a Bru conseguiu, que foi o observacional. Isso para mim já era um sonho, não consegui. Então, procurei e achei o Laboratório de Fisiologia da Reprodução na UES. É uma universidade estadual aqui do Ceará, é pública, né? E que eu entrei em contato por e-mail para tentar um estágio, porque lá no site deles, procurei no site, vinha dizendo que eles utilizavam biotecnologias na reprodução. Então eles fazem FIV, eles fazem ICSI, eles fazem alguma coisa relacionada à tecnologia, né, à técnica em si. E aí eu consegui, no meu último ano de faculdade, eu consegui um estágio lá. E foi, assim, completamente um divisor de águas na minha vida. Realmente eu vi que era isso que eu queria. E era isso que eu vou trazer mais para vocês. A prática que eu fazia lá. Que eu acho que era o mais interessante, que é o que todo mundo quer saber. Também eu não consegui minha habilitação, igual a Bru vai conseguir, porque minha faculdade não tinha a possibilidade de um estágio extra. O único estágio que eu poderia fazer era o de análises clínicas. Eu não poderia escolher outra área. Ou seja, você era obrigado a sair habilitado em análises clínicas. Então, minha única habilitação hoje é análises clínicas. Mesmo com o estágio que eu fiz em reprodução animal. Então, eu tentei o mestrado no começo do ano, fiquei desesperada, não consegui nada. Acabou o estágio, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Sou muito desesperada, tipo, ansiosa. E aí, depois de vários nãos, né, já da de humana, vou tentar um mestrado. Consegui passar no mestrado na Unifesp, em São Paulo, né? Eu sou mestranda no programa de urologia da medicina, com um projeto relacionado à infertilidade masculina, com o Ricardo Bertolo, que ele é referência à infertilidade masculina. Não sei se vocês conhecem. Também eu consegui fazer em 2019 cursos teórico e prático. Pela embriológica, eu só consegui fazer o teórico virtual, mas eu amei demais. Os 2 que tem lá, eu amei muito. São 3, na verdade, só que eu só consegui fazer 2. E fiz o da EmbryoScience de FIV e ICSI. Fui um dia para São Paulo, foi muito legal. Foi total imersão. A gente aprendeu muito, só que só foi um dia. Então, assim, não deu para eu conhecer a técnica que eu nunca tinha visto antes. No laboratório de reprodução animal, eu tinha visto apenas até a FIV. A gente fazia lá a FIV, a gente não fez, nunca tinha feito isso. Então, eu nunca tinha entrado em contato com um micromanipulador. Então, lá foi ótimo. Só o contato para vocês vão ver que já é uma coisa muito, muito importante. Aí, nesse ano, durante a pandemia, eu, mesmo sabendo que várias clínicas não iam aceitar estagiário e tal, sempre continuei mandando. Eu sempre fui muito cara de pau. Converso com todo mundo. Todo mundo, o povo fala. Chamo todo mundo, converso com todo mundo.
Eu sei que deve ser difícil para quem é tímido. Eu era tímida, só que eu vi a necessidade. Se você não se mostra, você não é visto. Então, você tem que ser lembrado. E para ser lembrado, você tem que conversar, você tem que chamar, você tem que perguntar, tira tuas dúvidas. A maioria dos embriologistas que eu sigo no meu Instagram são muito abertos a tirar dúvida e conversar mesmo, dar um toque em você, a qualquer coisa. Aí, depois de insistir muito, 2 anos, eu acho, de insistência, eu consegui acompanhar uma clínica de reprodução aqui em Fortaleza. Eu acompanhei durante uma semana. Então, eu acompanhei uma paciente, foi a minha paciente, que foi meu primeiro beta, muito orgulhosa. E ela era de Juazeiro, não era aqui de Fortaleza. Ela veio para Fortaleza para poder do Ceará, mas ela veio para poder fazer aqui na clínica. Então, eu acompanhei ela desde a indução, a punção, até a transferência, e depois a gente teve o beta positivo. Foi um amor, fiquei muito feliz. Foi como se tivesse sido o meu filho, tipo, como se fosse meu beta. Muito feliz, foi lindo. E eu deixei aqui esse último tópico, embriologista júnior em São Paulo, era para ter colocado para o final. Mas, como já está aqui, né, vou falar. Semana passada, depois de muita insistência, cara de pau, falando com todo mundo, mandando e-mail para todo mundo, blá, 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 o embriologista me chamou para fazer um processo seletivo de uma clínica de reprodução em São Paulo. Eu passaria uma semana fazendo um processo seletivo. A vaga é para embriologista júnior e, dependendo do meu feedback, se eu pegasse, independente se eu soubesse fazer a técnica ou não, eu pegaria a vaga, eu conseguiria a vaga. Então, só dependeria de mim e do meu ritmo também. Então, resumindo, eu consegui a vaga, vou ser contratada como embriologista júnior. Quase chorei, choro todo dia, muito feliz. E, resumindo, valeu a pena os nãos. No final, vou falar mais, mas resumindo, valeu a pena. Vamos porque vocês querem mais saber, né? É do laboratório de reprodução animal. Então, vou contar para vocês desde o início até o fim do que a gente fazia lá. A gente pegava ovário de abatedouro de vaca. Então, era bovino. Vocês podem ver aqui em cima, essa aqui é foto minha mesmo. A gente pegava um papelzinho, pegava todos os ovários. Eu não posso falar para vocês o protocolo bem direitinho, porque era uma pesquisa científica, o mestrado de uma pessoa, então eu vou tentar passar o máximo, sem passar um protocolo, porque é confidencial. Então, a gente pegava esses ovários de um abatedouro e a gente mesmo puncionava os folículos. Aqui em cima, vocês podem ver a foto de cima, tá branquinho, porque é um corpo lúteo. Esse corpo lúteo quer dizer que ali teve um folículo e ali já foi ovulado, já teve a ovulação e cicatrizou. Todos esses pontinhos brancos. Aqui embaixo vocês podem ver, não é a minha, porque eu não consegui tirar de lá. Essa é do Google mesmo, mas basicamente é a mesma coisa. Vocês podem ver um folículo, isso é um folículo que a gente vê a olho nu, basicamente desse tamanho. E a gente coloca a seringa dentro dessa bolinha de líquido folicular e aspira. Com isso vem o líquido e vem também o oócito. Daí a gente colocava nesse tubo Falcon e deixava lá por um tempinho e colocava depois nessa placa de Petri. E depois a gente ia ver no estereomicroscópio. A gente ia fazer a busca. Lá no laboratório, graças a Deus, e também porque eu insistia demais, eles deixavam sempre a gente fazer. Porque eu queria pegar, eu estava lá para pegar mesmo. Porque a teoria, mesmo você não tendo dinheiro, mesmo você, eu não tenho dinheiro, eu não sou rica, mas mesmo você, tipo, não tendo uma boa quantidade, uma boa aquisição financeira, você consegue, a teoria você consegue na internet. Não tenho dinheiro para comprar um livro, você consegue no PubMed.
não tenho dinheiro para fazer um curso teórico em São Paulo. Você consegue na internet. A teoria você consegue. Eu sei que a prática é o mais difícil. Mas é pelo menos para você não ir para um laboratório e não passar vergonha. Porque eles fazem pergunta, eles querem saber, eles colocam para vocês olharem um microscópio, funciona e coloca o que é isso. Tipo, o que a gente vai fazer depois daqui? E na teoria a gente consegue saber o que é aquilo ali, a gente consegue na internet, a gente consegue ver o que é aquela estrutura e dizer o que é aquela estrutura. Protocolo de vitrificação, de desvitrificação, tudo tem na internet. Então você consegue ter uma ideia, você não consegue, você tem que imaginar, eu sei que deve ser difícil, é difícil, mas você tem que tentar ao máximo fazer que dê certo. Então, por muita insistência, a gente pegava, fazia essa busca nesse líquido, depois de aspirar 20 ovários, muito mesmo, e a gente lavava em gotas, a gente não fazia a gota com óleo, a gente lavava em gotas e colocava para maturar nessas plaquinhas quadradas. Daí, depois disso, a gente ia retirar as células do cúmulo, né? A desnudação. A gente utilizava lá Vortex. Na humana, então, assim, nesse slide anterior, a gente pode... Aqui eu posso fazer para a humana a busca. A gente também faz a busca, né? Quando a gente recebe o tubinho do líquido folicular. E lava, só que não costuma colocar nessa placa quadrada. É em gotas com óleo. Mas a gente eu pude ter uma ideia. Daí aqui, no animal, a gente utilizava o Vortex, que por meio de agitação mesmo, ele retirava essas células junto com a hialuronidase. E depois a gente colocava nessa plaquinha de novo, quadrada, e o protocolo era de ativação química. Eu não posso passar o protocolo para vocês, porque é restrito, mas basicamente é um protocolo que o óvulo ele era ativado sem o espermatozoide. Com ativação de cálcio, a gente sabe, né, que a ativação de cálcio, quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, ele ativa uma cascata de cálcio, e aí começa todo o trâmite da fertilização. Mas a gente não, pelo que eu sei, pelo que eu vi até hoje, a gente não utiliza o Vortex, porque no humano, ele realmente é bem grosseiro. Ele agita muito, é bem grosseiro, então ele pode acabar rompendo algumas estruturas. E no humano a gente não pode perder nenhuma estrutura. É sagrado, é ouro ali nas suas mãos. Então, daí a gente comparava essa ativação química com a FIV, para saber se estava sendo efetiva essa ativação química. Então, a gente capacitava os espermatozoides com Percol. Primeiro, a gente colocava um de 90%, depois, bem devagarzinho, no tubo Falcon. Depois, a gente colocava de 45% também, bem devagarzinho, e colocava o sêmen. Ia para a centrífuga, a gente usava o sêmen de touro, né? Ia para a centrífuga, e após a centrifugação, a gente tinha um pellet lá embaixo, que a gente tinha espermatozoides mais capacitados em relação à motilidade e à morfologia. Como a gente fazia FIV, eles tinham que ter uma boa motilidade. E aí, a gente fazia a FIV, unia, né, esse pellet aqui de baixo, com os óvulos que estavam maturando após a maturação. Eles já tinham expandido aquele cúmulo depois de umas 2, 3 horas mais ou menos. E a gente fazia a FIV, unia os dois, basicamente, e incubava. Aí, D2, a gente avaliava a clivagem e a gente só avaliava se tinha clivado ou não. Não avaliava quantas células tinha clivado, ou se não, ou tipo, não, esse aqui foi só 2. Não, esse aqui foi 4. Não, esse aqui foi 6. Não, só se tinha clivado ou não. E daí a gente só ia olhar em D7 e em D8, que aí a gente ia avaliar os blastocistos. Se vocês puderem ver aqui, a gente tem uma diferençazinha visual do blastocisto do bovino para o blastocisto do humano. Do humano é muito mais lindo e perfeito. Ele tem esses pontinhos escuros que vocês estão vendo, não é um mau prognóstico, ele é assim. Ele não tem a célula, você não consegue ver
as células ao redor, o trofectoderma bem expandido, bem lindinho. As células, as divisões celulares, a gente não consegue ver bem direitinho, mas é melhor do que nada. Foi melhor do que nada. Então, foi ótimo. Daí, o que eu queria passar para vocês de mais importante é que estudem. Estudem para vocês ter respaldo no que vocês vão falar, no que vocês vão responder, porque não adianta nada vocês conseguirem uma chance numa clínica de reprodução top, com pessoas que vocês admiram, num local ótimo, que você ganhe, tipo, muito dinheiro, mas que quando você tenha uma dúvida ou faça uma pergunta, porque vão fazer, vão saber, vão querer medir o seu conhecimento, seja certo disso, você não vai saber responder o que é, ou você vai titubear, ou para que é a primeira solução da vitrificação? Para que é a última solução da vitrificação? Então, tipo, são coisas que você tem que entender, porque na hora que você estiver fazendo não der certo, você tem que entender o que foi que você fez de errado. E é só você. É você e é você. Todo procedimento é você que assina embaixo, então, der certo, top, você é top. Não deu, vamos conversar, né? Tem alguma coisa de errado aí. E façam cursos, eu sei que é muito difícil, é caro, eu tenho plena noção disso, eu tenho sim plena noção, mas façam um esforço, é o futuro de vocês, é a vida de vocês, é o sonho de vocês. Se é um sonho, então tentem dar prioridade. E outra coisa, seja um cara de pau mesmo. Selecione as clínicas de reprodução que tem na região de vocês, se vocês forem daquele tipo de pessoa que não sai do local, que eu vou para todo canto. Só que tem gente que não vai. Tem gente que só quer se for ali no seu canto. Então, seleciona todas as clínicas que tem lá e entre em contato. Entre em contato, faz um currículo bem legal depois de estudar. Não vai sem saber de nada, pelo amor de Deus. Pelo menos básico. E vai lá, tipo, manda mensagem, manda e-mail. Eu deixei aqui embaixo as 4 plataformas principais que eu acho muito interessante da gente utilizar. O e-mail é o mais difícil de você pegar um e-mail de uma pessoa, só que hoje está mais disponível. A clínica coloca o site da clínica logo tem contato. Se não tiver o contato dos embriologistas, você entra em contato com a clínica mesmo. Se apresente, quero contato profissional, não peça contato como se fosse privado, porque não vão lhe dar. Peça profissional, para conversar, para tirar uma dúvida, para você ver o que você quer conversar com ele. O Instagram eu acho sensacional. O Instagram, ele junta vocês, junta a gente com o profissional de uma maneira, tipo, belíssima e muito confiável, e que dá para tirar dúvida, dá para encher o saco para pedir estágio, dá para você mostrar o seu conhecimento nas suas postagens, dá para você fazer tudo. Só cuidado com o que posta, cuidado que ali é o seu profissional. Então, querendo ou não, tem gente que ainda vai pelas suas postagens. Mas cada um cada qual. O LinkedIn, eu consegui a minha vaga de embriologista júnior por lá, atualizando o meu LinkedIn. Você tem lá uma abazinha que você coloca que você está procurando emprego e qual a área que você está procurando emprego. Por acaso, de manhã eu fui atualizar meu LinkedIn, coloquei vaga de embriologista e clínico, analista clínico, porque é as 2 áreas que eu posso trabalhar e que eu quero trabalhar. E deu 3 horas, a Vanessa Moreno, não sei se vocês conhecem, é um anjo na minha vida, ela veio falar comigo me oferecendo a vaga. Então, assim, eu acredito que foi muito Deus, porque eu acredito muito em Deus e destino, mas também foi muita insistência e foi o meu retorno, foi minha colheita. E o Facebook também é muito legal. Eu não uso tanto, mas eu acho o Facebook também bem parecido com o Instagram. Então, eu acho que dá para conversar pelo chat, tirem dúvidas, enfim.
E enche o saco mesmo, vá mesmo lá falar. Então, se apresente, né, em congresso e tal. Sei, a Bru falou da vergonha e tal. Mas tente, assim, né? Tente mesmo. Vá, oi, tudo bem? Meu nome é tal. Eu gosto muito dessa área. Eu quero um estágio. Ou você conhece alguém que tá dando um estágio? Seja sincero, só não seja invasivo. Eu sei que é difícil o neutro, mas não seja invasivo demais. Cada pessoa tem um jeito e vá conhecendo a pessoa e vai vendo como a pessoa é. E tenha foco e autoconfiança. Você vai receber vários nãos, é de praxe e vai ser. Só que o que é seu. Não existe concorrência, como a Bru falou. Se você tem conhecimento, se você quer realmente essa área, você vai ter uma chance. Não se preocupe. Sua hora vai chegar. E precisando, eu tô aqui para tirar dúvida com vocês, para passar um pouquinho mais da minha nova experiência, da minha nova vivência. E é isso aí, cada degrau que vocês passam, pode ter certeza, é muito importante. É muito importante. Até os nãos é muito importante. Não fique triste, eu sei que é difícil, a gente fica querendo desistir, vou para outra área. Desculpa a palavra, eu ia falar foda-se. Tipo, dane-se. Mas não, seja ali, se é o seu sonho, fique lá, seja forte, seja resiliente. Continue, cada degrau você vai ver que quando você olhar lá para trás, vai valer a pena. E obrigada, quero agradecer a vocês e boa sorte. Qualquer coisa, estou aqui. Vou parar aqui o. Eu queria agradecer a vocês por ter aceito o convite. Foram maravilhosas, muito esclarecedoras. Acho que inspirou muita gente aqui. Teve comentários positivos e imensa gratidão por vocês terem compartilhado. Enfim. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também, eu vi que a Fer mandou uma pergunta para você. Não sei se você consegue ver o chat, ou eu posso falar aqui também. Tá, foi a Fernanda? Foi a Fê. A Fê faz mestrado comigo. Deixa eu ver aqui a pergunta dela. Calma aí. Isso. Tá. Fernanda, desde o começo eu deixei bem claro que eu queria trabalhar. Eu queria fazer os dois e vou tentar fazer os dois. Vou tentar conciliar até onde eu puder. Mas foi me dado a opção de trabalhar porque não tem bolsa. Para as novas pessoas que entraram agora, pelo menos no programa, não existe bolsa. E eu deixei bem claro que eu não conseguiria me sustentar em São Paulo sem nenhum auxílio, sem nenhuma bolsa, sem nada, tipo, dependendo de pai e mãe, para mim não, infelizmente é inviável. Então, eles deixaram eu trabalhar. Só que assim, a clínica que eu consegui emprego não é em São Paulo capital. Fica umas 2 horinhas de São Paulo capital. Também a gente não sabe, né? A gente do programa, a gente sabe que o Ricardo falou que só vai começar depois da vacina sair. Então, assim, eu tô vivendo a vida, sabe? Tô deixando aí a vida me levar. Tô só indo e seja o que Deus quiser. Isso, a bolsa é bem baixo, né? R$ 1.500, né? Eu sou de Fortaleza, para eu sair daqui até São Paulo é difícil. Mas alguém tem alguma pergunta para a Bruna ou para a Lari também, pode mandar aqui. Eu não tô ouvindo. Gi, tá bem baixinho o teu áudio. Ai, meu Deus. Tá melhor agora? Tá. Então, eu perguntei se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. Podem abrir as câmeras, fazer um networking aqui.
primeiro parabéns para a Lara, então. Conseguiu. Viu, gente? Eu acho que é justamente o que as nossas falas, né? A gente leva muito não, e a gente não entende na hora o porquê desse não e acaba se desesperando e pensando, muitas vezes, às vezes passa pela cabeça de desistir, mas o que é nosso está guardado e às vezes a gente precisa de alguns nãos para justamente ir para o local que é para ser nosso e talvez seja a melhor opção, né? Então, aí uma mensagem para vocês, não, se vocês realmente querem seguir essa área, para vocês não desistirem, porque uma hora dá certo. Isso mesmo. Verdade, Larissa, parabéns pela vaga. Tenho certeza que você vai ser uma ótima embriologista, Amém. né? Assim como a Bruna também está trilhando um caminho, né, super lindo. Parabéns pela palestra, as duas mesmo. Eu acho que super deu certo. Não sei se as duas estavam conversando, mas super casou a palestra da Bruna, daí depois da Larissa. Tenho certeza que incentivou a gente também, né, Gi? Como embriologistas em formação e quem estava assistindo também, né? Teve até um comentário que não sei se a Bruna viu no começo, Acho que que não. a Bruna precisava ouvir o que você falou hoje. Muito obrigado, da Aline Freitas, né? Então, é super, tipo, super válido mesmo. Muito obrigado, vocês duas mesmo, pela disponibilidade, né, de trazer a história de vocês aqui pra gente. Nada, obrigada a vocês. Foi ótimo. Foi muito legal. Obrigada. Aí eu preciso fazer, assim, um comentário, Lari. Hã? Amo o teu sotaque. Eu que sou aí de cima também. Olha, fiquei aqui admirado. Às vezes eu nem. A gente que mora aqui não percebe. Só percebo quando eu vou em São Paulo. Aí eu percebo que realmente eu tenho sotaque. Eu não tenho tanto, né? Eu sou do estado do Pará. Eu não tenho tanto porque eu vim de lá para aqui, para Curitiba, com 5 anos de idade. Então não tenho tanto, mas quando eu vou para lá, eu sempre retomo o meu sotaque. Mas assim, quando eu vejo alguém que é lá de cima, né? Norte e Nordeste, que a gente tem um sotaque meio parecido, eu reconheço. Parabéns, viu, Bru? Arrasou, amor. Capaz. Obrigada, tu também. E aí, Gente, foi? então, para encerrar, eu vou compartilhar uma frase que serve de lição para todo mundo. Não importa a fase, não importa qual período da vida tá. Só um minutinho. Que é essa daqui. Foi, né? Oi, Uhum. Gi. Foi. Eu acho que serve para todo mundo. Pra ninguém nunca desistir dos sonhos. Ainda mais por causa do tempo. A gente sabe que tudo é um processo demorado, né? Não é nada do dia para noite. Queria passar essa mensagem final para vocês. Eu imagino que a maioria daqui são acadêmicos, né? Continuem. Vai dar certo. Isso aí. Então, acho Alguém que é quer isso, né, gente? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa para falar para as meninas? Não? Então é isso. Agradecer mesmo a Bruna, mais uma vez a Larissa. Obrigado mesmo. Acho que se a gente já fez a diferença na vida de um, já está fazendo parte em seguir, né, nesse caminho que é o que a Larissa e a Bruna falaram, não desistam. O que é seu e é isso, né? Então tem como exemplo as duas aí. Isso. Então é isso, gente. Obrigado. Tem uma Qualquer frase coisa. E Vou uma falar Quer uma falar, pergunta. Gi? frase Pode que é falar. muito para mim também, que acender a luz do próximo não apaga a sua. Sim. Exatamente. Acho essa frase perfeita, assim, para encerrar mesmo. Com certeza. Tem uma E eu pergunta acho que pra vocês verem. Você ia falar alguma coisa, Lari?
Não, tem uma pergunta da Aline, mas pode falar, Bruno. Não, eu só acho que isso que a gente faz, assim, de ter os grupos, eu acho que é fundamental, porque, como eu falei, eu acho que a gente tem que se ajudar e eu vejo bastante, assim, até embriologistas que já são bem conceituados, eu vejo muito que eles se ajudam, então eu acho que a gente conseguir manter um local de conversa, de troca, eu acho que a gente tem que continuar assim e só agrega mais, tanto para os nossos resultados, quanto para o resultado final também. Então, sempre essa comunicação entre nós, embriologistas, e embriologistas em formação também. Tem uma pergunta mesmo aqui da Aline antes da gente finalizar, que é para a Lari. Demorou muito desde quando você fez a entrevista até eles te chamarem? Não, na verdade foi lá foi uma semana. Eu cheguei lá sexta retrasada e vim embora sexta passada. Quando foi na quarta, terça, é porque vai muito de você. E vai muito se é realmente para ser seu. Então, você consegue pegar, se você conseguir, a vaga era para uma pessoa que pegasse algo rápido e tivesse já um conhecimento prévio. Ou seja, você já sabia o que era, tipo, quais todos os de vitrificação, toda a metodologia, você já era para saber, você já era saber o que ia acontecer em cada uma. Na busca, na pegada também da pipeta, eu sei que é difícil, no começo é difícil você manipular. É difícil, é complicado. Só que isso tudo já tinha feito no laboratório de reprodução animal. Então, eu consegui pegar rápido, graças a Deus. Também acredito muito que era para ser essa vaga, que eu pedi tanto a Deus há muito tempo, eu vinha pedindo. Então, foi basicamente com 4 dias, 5 dias que eu estava lá, de uma semana já, as meninas já me pediram para ficar, gostaram de mim. Bateu muito também a sintonia, isso que a Bru falou, da sintonia da equipe. Existe realmente, ela tem que ser, tem que existir, tem que sentir mesmo. Porque você vai estar 24 horas, basicamente, é muito tempo ali no laboratório com várias pessoas. Você tem que saber conciliar o profissional do pessoal. Você são vários desafios, mas que é bem interessante. Então, foi bem rápido, eu achei foi bem rápido, porque tudo fluiu. Só foi. Ô, Lari, eu tenho uma pergunta. Como é que foi o processo seletivo? Eu nunca fiz, né, um processo seletivo para o trabalho, assim, só participei de entrevistas para estágio. Uhum. Mas como é que foi? Foi só entrevista? Como é que foi esse processo? Foi mão na massa mesmo. Foi tipo, Nossa. vendo uma vez visual, sendo que eu já tinha visto, Uhum, tipo, eu sempre procurei em YouTube, eu sempre fui muito curiosa. Então eu vejo uhum, muito no YouTube e também no Instagram, muitas embriologistas postam. Então, tipo, a Fê, do Mundo In Vitro, tem muitos IGTVs dela que mostra ela fazendo o passo a passo de cada técnica. A Carol também, do Lab for Life, ela também tem muitos. A Van, que também a Bru citou. Então, tipo, você consegue ter uma noção, você consegue ver e ver que, T1 é agora, T2 é agora, tipo isso. Então, me mostraram uma vez, por exemplo, busca. Tinham cinco tubos. A última busca foi a minha. Elas já sabiam quantos oócitos tinham lá. Então, eu tinha que pegar todos os oócitos sem perder nenhum e passar para a gota de cultivo, né, de maturação. Então, basicamente, foi tipo isso. Foi mão na massa mesmo. Foi de você ter que fazer e pegar. Você não precisava ser perfeita, eu não fui perfeita, lógico. Errei, mas você tinha que pelo menos pegar a maioria, ter 80%, 90%. 100% é muito difícil para o iniciante, é muito complicado. Mas foi É isso. a,
Foi, Que é aquela confiança, né? Que eles queriam. é isso mesmo. Então, o que eu não fiz lá foi só X. Em uma semana, o que eu não fiz foi X. Porque a X, eles só vão ensinar quando a pessoa fosse contratada. E aí, que vai ser, eu vou começar a aprender, né? Mas vitrificação, desvitrificação, transferência, busca, passar de uma placa para outra, fazer placa, controle de qualidade, foi tudo em uma semana. Foi bem legal. Legal. Que legal, Lari. Que legal mesmo. Boa sorte nesse teu novo emprego, que Obrigada. cada vez mais você cresça Amém. e Todos. dê oportunidade para os futuros, né? Com Mais pra frente. É o que eu sempre penso, vamos fazer diferente, né, do que fizeram com a gente. Isso aí. Vamos mudar essa prática aí. Tentar abrir cada vez mais portas, né? Isso. Que a gente sabe que é bem difícil, mas... Nossa, obrigado mesmo. Estava aqui conversando no WhatsApp com a Gi, que a gente tá com o olho brilhando de ter trazido vocês aqui para falar pro pessoal, né? Que bom. Então, boa noite para todos. Boa noite, Larissa. Boa noite. Bruna. Só, pessoal, depois a gravação, daí vocês mandam pra gente, Manda, por favor. A gente manda sim, pode deixar. Daí qualquer coisa, tem as meninas nas redes sociais, elas deixaram lá. Tem eu também. Tem a Gisele. Daí qualquer coisa é só procurar a gente.